E agora só para que o céu e o inferno ouça, Deus é bom. Olha para o irmão do lado com muito amor e diga assim, eu estou lutando para prestar. Amém? Diga assim para ele, mas eu vou avançar. Irmãos, nós temos visto testemunho de pessoas aqui à frente. Vimos da Camila, algumas semanas atrás, agora estamos vendo da outra Camila, né? Camila Araújo e Camila Pinheiro. E o testemunho delas são semelhantes, irmãos. Porque aquilo que Deus tem para nós tem sempre um propósito. E se você tem um sonho, mas esse sonho tem como propósito alcançar vidas, tocar em pessoas, contribuir para o reino de Deus, Deus vai realizar, amém? Deus só não ouve as orações de pessoas egoístas que só pensam nelas mesmas. Mas aquilo que nós sonhamos para tocar em vidas, Deus vai realizar. Então, como a Camila Pinheiro disse aqui, né? Sonhe. Porque se for o sonho de Deus, vai ser realizado em nome de Jesus. E nós somos um povo que caminhamos por fé. Nós só precisamos obedecer aquilo que é a vontade de Deus. E Deus ama pessoas. Nós temos ministrado esse tempo sobre os pilares da igreja. Temos dito que esses pilares são princípios, são fundamentos que nós, como Ministério Nova Aliança, caminhamos, né? E esse ano nós decidimos ministrar, diferentemente dos outros anos, que nós ministrávamos um pilar por semana. Eu decidi juntar e ministrar de 2 em 2. Então, o primeiro domingo que nós ministramos sobre os 7 pilares, nós ministramos que nós somos uma igreja, que somos um lugar de amar a Deus e amar pessoas. Amém, irmãos? E eu creio que esses 2 pilares são, assim, os essenciais, irmãos. Porque, como eu disse para você, não tem como alguém dizer que ama Deus e não ama pessoas. Alguém pode até amar pessoas e não amar Deus. Mas dizer que ama Deus e não ama pessoas, irmãos, isso é contrário à palavra dele. Domingo passado nós ministramos também que nós somos uma igreja da palavra, que nós caminhamos e cremos nessa palavra. E eu quero que você entenda, irmãos, que essa palavra, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela foi escrita por aproximadamente 40 homens, talvez num tempo de 1.600 anos, se pegarmos ela toda aproximadamente. Mas, irmãos, inspirada pelo próprio Espírito de Deus, soprada pelo Espírito Santo de Deus. Então é nessa palavra e é por ela que nós caminhamos. E essa palavra que nos dá a direção, é ela que nos ajuda, irmãos, ela que nos faz ter fé. E é por ela que nós estamos aqui hoje à noite. Nós somos a igreja que trabalhamos e cremos no poder de Deus, amém? Cremos nos dons espirituais, cremos no batismo do Espírito Santo, cremos nas manifestações do poder, da cura, de milagres. Nós somos essa igreja que caminhamos no poder também. E hoje eu quero falar sobre mais 2 pilares. Nós somos uma igreja que lutamos para viver em santidade e liberdade. Amém? Nós somos a igreja de santidade e liberdade. E talvez para quem está aqui na igreja, começou aqui na Nova Aliança, você pense que isso é simples e é natural. Eu compartilhando com alguns outros pastores, porque quando a gente olha hoje na internet, quando a gente vai em outras, até mesmo capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, com conferência, irmãos, para eles parece que é algo muito complicado, difícil viver essa vida de santidade. Agora que eles estão tocando nisso, e para nós é natural, porque a Nova Aliança, ela nasceu com essa ideia de santidade, que é bíblica, que é a vontade de Deus. Então a Nova Aliança, ela caminha nesse princípio. E não tem como viver uma vida de santidade sem liberdade, e não tem como ter uma vida de liberdade sem santidade. E não tem como ter santidade e liberdade sem verdade. Você entendeu? Não tem, irmãos, como você me dizer que você é alguém livre, que você é alguém separado desse mundo, sem caminhar na verdade. Então caminham juntos, santidade e liberdade, eles caminham juntos. E eu quero primeiramente ler com você Gálatas capítulo 5.
Você vai me acompanhando aí, porque talvez eu vou citar alguns versículos hoje, né? E aí você trouxe algo para anotar, vai só anotando. Gálatas 5, o verso 1, é um texto bem conhecido. A palavra de Deus diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu vou repetir, irmãos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu quero ler agora com você 1 Pedro. Eu vou ler aqui, você só me acompanhe. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 14. A palavra de Deus diz assim: como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, ou do passado, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Aleluia, irmãos. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Doce Espírito de Deus, nós falamos contigo mais uma vez, Pai. Eu quero me colocar, ó Deus, na tua dispensação, à tua disposição. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor me dê graça nessa palavra, que o Senhor me dê liberdade, leveza, que o Senhor tome os nossos corações, nossas mentes cativas de Ti. Que o Senhor, Deus, venha tomar esse ambiente, papai. Que a tua unção, o teu poder seja manifesto nesse lugar. Pai, toca em pessoas, ministra, fala em cada um de nós nesse lugar. Às vezes, Pai, eu digo que o Senhor preparou uma palavra para uma pessoa só. Eu creio nisso, como já vi. Mas, Pai, que essa palavra alcance o coração de muitos nesse lugar. Assim como daqueles que nos assistem também, papai. E aqueles que nos assistirão outro dia. O que eu te peço é a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando se fala em uma vida de liberdade e santidade, nós precisamos entender que tudo isso começa lá no Jardim do Éden. Porque é difícil para alguém que não conhece a palavra, que não caminha com ela, entender por que é que ela paga um preço por algo que não gerou e não fez. Mas a palavra de Deus, ela diz que quando o homem pecou, não só o pecado entrou no mundo, mas a morte passou a habitar também. E essa morte não é somente uma morte física, mas uma morte espiritual. E todas as vezes ou quase todas as vezes que a gente ouve ou vê falar na Bíblia sobre essa morte, ela está falando de uma separação. Então, o homem, ele foi criado para ter uma vida eterna em Cristo Jesus, com Deus Todo-Poderoso. O propósito original de Deus era viver eternamente com o homem. E se o propósito de Deus era viver eternamente com o homem, esse homem era para ser o quê? Santo. Como Deus é santo. Porque Deus diz que o homem foi criado à imagem e semelhança dele. Então, se Deus criou o homem à imagem e semelhança, esse homem foi criado santo. Separado para uma vida eterna com Deus. O pecado entrou e agora separou a morte, que a Bíblia diz. O significado dessa morte é separação. Nós sabemos que o homem, ele foi lançado para fora do Jardim do Éden. Então, o homem agora tem uma luta, porque o propósito original agora foi desvirtuado pelo pecado. E o homem agora, todo ser humano que nasce debaixo de uma condenação eterna. E o nosso Deus, pela bondade dele, procurou um meio de trazer o homem de volta para o propósito original. E esse meio foi Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo ele é a porta que nos traz para o projeto original de Deus novamente. Só que enquanto estivermos nessa terra, nós estamos em um corpo corruptível, um corpo que ainda erra, que ainda peca. Como a Bíblia diz, um dia nós teremos um corpo incorruptível. E é por isso que nós
homens ainda erramos e pecamos. E quando se fala em santidade, não quer dizer que alguém que é santo é perfeito, irmãos. Não. O termo santo, no grego, é kadosh. E eu lembro que, quando nós começamos o Ministério Nova Aliança, e começamos a viver, e a Nova Aliança, irmãos, ela nasceu debaixo de muita oração e busca por essa vida de santidade. Talvez você que está aqui não conhece a história da Nova Aliança. Quando o pastor Nonato chegou na primeira igreja batista, ele colocou 40 dias de oração e jejum na igreja. Quando terminava os 40 dias, ele colocava 24 horas de oração nas casas. Então, Deus começou a se manifestar de uma maneira poderosa. E a igreja começou a viver um processo de santidade. De realmente começar a viver a verdade, na luz de Cristo. O texto diz que, lá em Gálatas 5, foi para a liberdade que Cristo o quê? Nos libertou, irmãos. Cristo nos libertou da condenação eterna. E como é que nós somos libertos? Quando nós aceitamos o sacrifício dele na cruz. Quando nós reconhecemos que ele morreu e ressuscitou por nós. A palavra de Deus diz isso em Romanos 10, 9 e 10. Que nós precisamos crer no coração, não é? E declararmos com a boca. Crermos que ele morreu e ressuscitou por nós. Então esse propósito, e o próprio Jesus diz em João 10 que ele é a porta, mas ele também é o caminho. Então a porta, irmãos, é a santidade inicial. Quando você entra nessa nova história, quando você reconhece Jesus como Senhor da sua vida. E aqui, irmãos, nós temos falado sobre isso, você que nos visita. Não tem a ver, irmãos, somente com igreja. Não, irmãos, tem a ver com Jesus. Jesus foi que nos salvou, amém? A igreja, ela nos ajuda a nos fortalecermos até a volta de Jesus. Mas, irmãos, foi Jesus que abriu essa porta, ele é a própria porta. E quando nós entramos por ela, nós começamos agora a viver um novo tempo. O nosso espírito que era morto agora é revivificado. E aqui, irmãos, nós trabalhamos com a Bíblia naquilo que nós cremos. Então, quando você toma essa decisão, vindo para Jesus, você está reconhecendo que Ele é Ele é a porta que vai levar para o projeto original, que é uma vida eterna com Deus novamente. Mas só que quando nós entramos por essa porta, há um caminho. E o próprio Jesus disse que essa porta, ela é estreita. E o caminho também é apertado, porque, irmãos, o caminho é uma santidade progressiva, que nós chamamos de santidade. É um processo. O texto que eu li para vocês diz o quê? Não voltem para o jugo da escravidão que vocês viviam antes. Irmãos, e nós sabemos quem nós éramos, né? Antes de recebermos e reconhecermos Jesus como nosso Senhor. Talvez alguns dizem, pastor, mas a gente ainda erra, irmãos. Viver em santidade é você errar e voltar, corrigir o erro e voltar para o propósito, amém? Não é uma vida que você não vai mais pecar, não, irmão, só quando tivermos um corpo incorruptível. Mas entenda uma coisa, quando nós não tínhamos Jesus na nossa vida, nós éramos escravos e condenados a uma morte eterna. Agora nós temos o quê? Um espírito revivificado, mas que ainda estamos em um corpo corruptível, temos uma alma com emoções e sentimentos que contribuem para que possamos errar também. Mas um dia teremos um corpo incorruptível, irmãos, e viveremos novamente com o nosso Deus. Então a vida de santidade é esse processo. E nós, quando começamos a viver isso, descobrir isso, nós começamos a entender o que é essa liberdade. Porque tem pessoas que tomaram uma decisão ao lado de Jesus, irmãos, mas parece que continuam carregando um fardo. Eu costumo dizer que é como se alguém, um crente, pegasse e colocasse uma melancia na cabeça. Seja teste na sua casa, pegue uma melancia de uns 15 quilos, e bote na sua cabeça e solte e tente correr com ela. Você vai correr?
ela vai cair. Se você segurar, você não vai ter equilíbrio e você não vai conseguir correr com liberdade, irmãos. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que é que o texto está dizendo? Cristo nos libertou de uma condenação eterna para vivermos uma liberdade nessa terra. Aleluia. E só tem como viver essa liberdade, irmão, se vivermos uma vida de santidade. As pessoas lá fora dizem que não vou ser crente, não vou servir a Jesus, porque eles não têm liberdade. Você já ouviu isso muitas vezes, né? Não, crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode transar, né? Crente não pode transar fora do casamento, mas depois que casa pode arrochar o buriti, do mesmo jeito, e é bom, foi Deus que criou, foi para isso. Crente não vai beber, sabe por quê? Porque aquele que bebe é que é escravo e não vê. Aquele que bebe é aquele que diz, todas as vezes, não, só vou beber mais uma vezinha. Quando chega o final de semana, diz, eu vou beber só mais uma vezinha. E quando alguém vai falar para ele, a gente sabe que isso é escravidão, aquele que fuma, irmãos. A Bíblia diz em 2 Pedro 2,19, que prometendo-lhes uma vida de liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Estava falando de religiosos. Porque o homem é escravo daquilo que o domina. O que é o pecado, irmãos? Tudo que nos dominar é pecado, amém? Porque tudo que nos domina é o Senhor das nossas vidas. Toma o lugar da... Então, livre, irmãos, é aquele que pode comer um churrasco e tomar uma Coca-Cola, e segunda-feira sabe o que fez. Amém? Porque quem bebe, quem enche a cara, quem anda, vive uma vida de vício, irmãos, é enganado. O cara vive na droga pensando que... E na escravidão do pecado, na prostituição, na imoralidade, na vida sexual desenfreada. E ele sempre tem um engano dizendo que quando eu quiser, eu saio disso. Você conhece muitos e sabe que não é simples assim. Porque só quem nos liberta é Jesus. Quem está lá fora, irmãos, tem um vazio dentro dele. Tem um vazio profundo. Porque esse vazio só é preenchido por Jesus, pelo doce Espírito de Deus. Mas tenta se enganar, porque o pecado, irmãos, ele traz algo que é agradável para muitos. Não tem como dizer para você, não, o pecado é algo ruim. Irmãos, não podemos ser hipócritas. O pecado, algumas horas, ele é prazeroso. Ruim é a consequência do pecado. As consequências é que são ruins. Então o texto diz assim, não se amoldem novamente ao que vocês eram no passado, não voltem a ser escravos. Paulo escrevendo em Romanos 6, 22 e 23, ele diz, nós éramos escravos do pecado, agora nos tornamos escravos do Senhor, amém? De Deus. Por isso que Jesus diz, o meu jugo é domínio, é controle, é senhorio, ele é suave, ele não é pesado, o meu fardo é leve. Desliga meu filho, estão com frio, né, o povo? O meu fardo é leve. Então, irmãos, não volte às práticas, aí está dizendo, de quando você era enganado lá atrás. Nós precisamos o quê? Continuar nessa vida, nessa progressão, nessa vida de santidade. O apóstolo João, em 1 João 2,15, ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque quem ama o mundo não agrada o coração do Pai, o Pai não está nele. Quem ama o mundo, irmãos, tem a cobiça dos olhos, né? Os desejos carnais. Então esse mundo, irmãos, ele oferece muitas coisas. Mas um dia nós tomamos uma decisão de entrarmos na porta, pela porta que é Jesus. E agora nós estamos nesse processo de vida de santidade, mas uma vida de santidade com liberdade. E você sabe que nós ministramos, que nós somos uma igreja que prezamos muito mais amar do que zelar. Nós zelamos, mas prezamos muito mais o amor, irmãos. Essa liberdade, irmãos, para a qual Jesus nos libertou, ela é extraordinária. Nós vínhamos de uma igreja que a gente não podia bater palma, que crente não podia dançar. A oração que a gente fazia na igreja era oração silenciosa. Ninguém podia dar glória a Deus, irmãos. Se alguém gritasse no culto aleluia, era um negócio meio esquisito. Quando Deus começou a fazer o mistério na igreja ainda,
antes de sermos nova aliança, quando Deus começou o processo, sabe como é que Deus começou, irmãos? Levando um grupo de travestis para a igreja. E você não tem noção que era uma igreja que não aceitava bater palma, que tinha todos os seus rituais. Agora começa a entrar os travestis. A igreja, irmãos, o culto era um silêncio só. Mas quando eles entravam, eles usavam aqueles tamancozão alto, né? E quando eles iam entrando, a gente ouvia o barulho do tamanco de longe. O grupo dos religiosos, porque as igrejas têm religiosos, irmãos. Os religiosos são aqueles que se acham melhor do que todo mundo, do que são bons, os perfeitos. Eles saíam para um lado, e nós que estávamos lutando para prestar, íamos para o lado dos travestis, sentados do lado deles. Cuidamos de muitos travestis, irmãos. Muitos deles deixaram aquela vida, largaram tudo. Porque a igreja, irmãos, é um lugar, e quando você ouve alguém dizer aí fora, a igreja não aceita, a igreja não ama travesti, não ama homossexual, isso é mentira do inferno. A igreja, irmãos, ama travesti, ama ladrão, ama adúltero. Aqui tem muitos ex-adúlteros nessa igreja. A igreja ama traficante, a igreja ama ladrão, ama qualquer pessoa. Porque o nosso Deus nos ensinou a amar a todos, e Deus ama a todos. Nós não amamos e compactuamos são com as práticas do pecado, mas as pessoas serão sempre bem-vindas. Essa porta está aberta para qualquer pessoa que queira entrar aqui, irmãos. Porque quem convence do pecado e quem leva para o processo de santificação é o doce Espírito de Deus, não somos nós. Nós como igreja somos um lugar de amar a Deus e amar pessoas, mas um lugar de dar liberdade, amém? Mas eu sei que não é simples para todo mundo. Porque a liberdade, irmãos, ela quebra com a religiosidade. E aqui está falando para você um ex-religioso. Talvez eu fosse um dos maiores religiosos que existisse naquela igreja. Mas sabe qual é a chave? Arrependimento. Quando eu comecei, irmãos, a orar e buscar Deus com sinceridade, Deus começou a se manifestar na vida da grande maioria da igreja. E aqueles que viviam uma vida de pecado deliberado, irmãos, começaram a abandonar o pecado, começaram a confessar os pecados, a vir para a luz. E começou a haver um rebuliço na vida daquela igreja. A grande maioria da igreja, irmãos, começou a vir para a luz. E Deus começou a trabalhar, e o poder de Deus começou a se manifestar. E nós começamos a buscar uma vida de santidade como nunca tínhamos vivido. Uma vida de verdade. Porque infelizmente hoje ainda existem muitos lugares que as pessoas não têm a liberdade. Igreja, estou falando de lugares igreja. As pessoas não têm liberdade para ser verdadeiros. Porque se confessar para o pastor que errou e pecou, ele é disciplinado ou é expulso da igreja. A Bíblia não ensina isso, a Bíblia diz que tem que levar uma testemunha. Vai depois vai 3 vezes. Se não quiser, aí sim. E você sabe que a nova aliança não faz sessão para disciplinar ninguém. Disciplinar no termo de expulsar, tirar do rol de membros. Irmão, nós não temos nem rol de membros. Nós queremos lhe amar mais do que zelar. A igreja não é para matar pessoas, a igreja é para gerar vida. E eu já sei, assim como o doce Espírito de Deus sabe, que nós vamos errar. Agora você que tomou uma decisão lá de Jesus, você precisa lutar para viver uma vida de santidade. E ser santo, irmãos, é ser separado das coisas do mundo. É não amar mais aquilo que você amava no passado. Porque agora você foi separado do pecado para Jesus. Para o Deus, para o projeto original. E por isso que nós somos livres. Sabe o que é ser livre? É ter uma vida como se fosse um livro aberto. Sabe o que é ser livre? É não viver por reputação. Preocupado com o que os outros vão pensar de você, com que você fez alguma coisa. Não, irmãos. Ser livre é sua mulher poder olhar o seu celular a hora que ela quiser. Amém? Ou o marido olhar o celular do mesmo jeito. Porque quem é livre não tem nada para esconder. Não tem nada que lhe acuse. Quem é livre entra em qualquer lugar, irmãos, sem medo de nada. Se o crente tem medo de alguma coisa, irmãos, é porque tem coisa escondida.
está amarrado, está preso, ainda é escravo de algo que o ainda prende. Mas foi para a liberdade, irmãos, que Cristo nos libertou. A liberdade da condenação, mas para termos uma vida de liberdade verdadeira nessa terra. Porque quem vive livre, irmãos, não carrega fardo pesado. Eu já atendi homens, irmãos, quando foram para o encontro, que eles diziam que, como viviam uma vida de adultério, ele ligava a central de ar e ligava o ventilador e suava, com medo da mulher pegar o celular dele. Nenhuma central de ar, nem com ventilador não esfriava ele. Que era tanto pecado, tanta coisa errada que alguns de vocês, quando viviam aí, sabem o que eu estou falando. Irmãos, eu glorifico a tua vida, amém? Porque nós estamos aqui lutando para prestar. Aqui, se tiver algum perfeito, devia estar no céu, não é aqui não, não é lugar dele aqui não, é no céu. E você sabe que eu sou seu pastor e eu tenho dito para você, eu não quero que você finja e viva uma vida hipócrita para mim. Eu quero confiar em você. E eu confio em você quando você é alguém que anda na luz e confessa pecado. O meu pastor, ele diz assim, se é um dos líderes, tem 3 meses que ele não confessou um pecado para o seu pastor, para o seu líder, ou ele já é um querubim, ou é um mentiroso. Irmão, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Pastor, mas agora nós estamos vivendo uma vida de santidade. Amém. Somos separados do pecado. Nós não pecamos como fazíamos antes. Porque o pecado, irmãos, deliberado é uma coisa. O pecado acidental é outra. Aquele que acorda de manhã dizendo, eu vou pecar, hoje eu vou pecar. Esse é o pecado deliberado. Mas às vezes você não acorda. Daqui a pouco passou uma raiva, pecou. Pecado acidental. E o que acontece? Como é que o santo, ele vai o quê? Se arrepende, pede perdão e volta para o propósito original. E deixa eu falar aqui para quem é novo na fé, não sei se ainda tem alguém novo na fé, porque o diabo é pai da mentira, irmãos. Porque quando alguém começa a conhecer Jesus, ele quer tanto de Jesus, ele começa a viver e comer e se alimentar daquilo que é a palavra e tudo, que ele acha que não vai mais errar e não vai mais pecar. E daqui a pouco ele caiu novamente. Aí o diabo vem e diz, está vendo aí, não tem jeito para ti não. Não muda não tem jeito para ti, não tem jeito não, tu não vai mudar nunca. Pensa que tu agora vai ser santo, não. Aí a pessoa acha que não, vou voltar para o mundo de novo, voltar para... Porque eu não consigo. Irmãos, consegue. Aleluia. Deus olha para a motivação do meu coração e do teu coração. Quando eu fiz uma oração aqui, para Deus prosperar cada um de vocês. Mas prosperar homens que não se deixem dominar pelo dinheiro. Porque quem se deixa dominar pelo dinheiro torna-se escravo do dinheiro. O dinheiro torna-se o senhor dele. Assim como tem gente que é idólatra de muitas outras coisas, irmãos. Dominados. Tudo que nos domina nos torna escravo. E é pecado. Pecado é transgressão da lei, dos princípios. Então vasculha a tua vida. Talvez hoje o adultério não te domina mais, mas irmão, tem alguma coisa que você não consegue se libertar? Talvez seja o joguinho do celular, até rimou. Tudo que te domina, que você diz assim, eu largo a hora que eu quiser, mas não consegue largar, você é escravo. E a Bíblia diz que você tem que ser livre. Aleluia. Quando nós começamos a entender isso, irmãos, nós somos uma igreja que aqui entra cabeludo, entra careca, amém? Aqui entra gente de terno, entra gente pregando igual eu estou pregando aqui. Porque tem igreja que só prega se for de terno, não é falando mal não. Cada igreja tem sua doutrina, amém? Mas nós entendemos que o importante é o coração. Aleluia? Porque eu conheço pessoas jovens que andam de bermuda, que são mais santos do que alguém que anda todo arrumadão. Sepulcros caiados. Deus olha para o coração, irmãos. E o que é que passa no teu coração? Você é livre. Nós somos uma igreja que lutamos para viver o que a palavra nos ensina. Então, somos uma igreja que mulher usa batom, mulher usa brinco, mulher usa calça jeans, amém? Só que tem que andar com decência e ordem, amém?
Não vamos levar o negócio para libertinagem. Não, irmãos. Tem que se vestir com decência e ordem. Porque tem pessoas que acham, não, eu vou para a Nova Aliança agora, porque antes eu tinha que andar com um vestidão, aí vem para a Nova Aliança achando que pode se vestir de qualquer jeito. Não, irmãos, decência e ordem. Eu não vou criticar um novo convertido, uma nova convertida, uma pessoa que entrou agora, porque eu sei que ela está vindo do mundo, o guarda-roupa dela é diferente. Mas daqui a pouco o Espírito de Deus vai convencendo e ela vai mudando a sua maneira de vestir, irmãos. Amém? Qual é a nossa função? Amar, trazer ela para perto de Jesus, para ela ter consciência do que é o melhor. E você, mulher, olhe a sua maneira de se vestir, amém? Glória a Deus. Vista-se com decência e ordem, irmãos. Porque hoje também tem uns vestidão, vai lá embaixo e o rasgo vem aqui em cima. Aí pensa que engana quem? Você já viu desses, né? Parece que ela diz, eu vou fazer o vestidozão lá embaixo, que o pastor vai olhar e ver se que o vestido é comprido. Mas o rasgo vem bem aqui, na beirada aqui, ó. Você é livre, você vive em santidade ou está querendo enganar alguém? Você pode enganar seu pastor, irmão, eu não estou preocupado com tua reputação. Eu quero é que você seja sincero com Deus e comigo. Porque eu sei que nós erramos, eu erro de vez em quando. Viver em santidade é lutar para não pecar. Amém? Mas não tem como, não vem me enganar, a Bíblia não diz. Então, em nome de Jesus, seja livre. Aqui vai entrar pessoas tatuadas. Vai. Brincos. Menino usando brinco. Eu não vou perder uma vida por causa de um brinco, irmão. Agora, o Espírito de Deus é quem convence a pessoa. Muitos que eu já vi usar brinco, a motivação era errada. 1 Coríntios 10, 23 diz o quê? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Amém? Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, a consciência nossa que vai nos dizer o que é permitido e o que edifica, irmãos. Talvez a chave para nossas vidas, para sabermos se estamos vivendo essa vida na luz de liberdade e santidade, é perguntarmos se isso edifica a minha vida. Qual o propósito? Porque todo o propósito na nossa vida tem que ser para edificar o Senhor. Aleluia. Mas nós vamos amar as pessoas, nós vamos aceitar. E o Espírito de Deus é que no processo de santidade vai mudando. Seja livre, amém? Mas tenha um coração voltado para o Senhor. Que o Senhor seja realmente o teu Senhor. Porque, irmãos, se Ele for o nosso Senhor, quando a gente for olhar para a nossa vida, a gente vai olhar, será que eu estou vestido adequadamente? Será que eu estou me comportando adequadamente? Tem crente, irmãos, que nas empresas são uma vergonha. Ignorantes, brutos. E aí quando chega no culto é santo. Tomara ver, aqui é só para as mulheres da Nova Aliança. Tomara ver, mulher da Nova Aliança, eu ver alguma foto no Instagram de você de fio dental. E não é fio dental de botar no dente não, é o cabresto mesmo, que você sabe o que eu estou falando. Tomara ver, irmãos. Aqui é só para quem é crente da nossa igreja. Amém? Porque tem pessoas... E short, veste um short, bota uma roupa decente. Porque eu já ouvi de pessoas da Nova Aliança, não pastor, mas eu estou na praia. E na praia tu não é santo não, crente? Tu só é santo fora da praia? Quer dizer, em outro lugar tu não é santo não. Não, irmão. Nós somos livres para não voltarmos mais à vida de escravidão. Aleluia. Se você gosta de ficar pelada, fique para o seu marido. É para ele que você tem que ficar. Aí você pode botar lingerie, o que você quiser. Mas seja santo para o seu marido. Sabe por quê? Porque Deus não, a santidade não é porque Deus precisa de santidade. Deus não precisa de nada. A santidade, irmãos, é para alcançar outras vidas. É para que as pessoas olhem para mim e para você e vejam que nós somos diferentes, nós somos luz, nós somos sal. A santidade, irmãos, é para as pessoas, amém? É para alcançarmos vidas. Deus não precisa da minha santidade. E por que Deus quer que eu seja santo? Porque Ele me criou a imagem e semelhança dEle. E o projeto dEle é que nós sejamos santos como Ele é santo. Por isso que Ele diz, seja santo como eu sou santo. Então esse é o propósito de Deus, irmãos.
Quem era mentiroso, não minta mais. Quem era ladrão, não roube mais. Quem era adúltero, não adultere mais. Quem era prostituto, não prostituta mais. Acabou, irmãos. Começou um novo tempo. Nós somos separados. Amém? Em nome de Jesus. Pastor, como é que se vive isso? Esse processo de santidade, pastor? Irmãos, primeira coisa, chegue perto de Jesus. Amém? Chega perto de Jesus. Um dia me perguntaram, pastor, como é que eu consigo, um rapaz, viver longe da imoralidade? Eu digo, meu filho, quanto mais a gente chega perto de Jesus, mais longe a gente fica do pecado. Pecado, irmãos, a gente resiste todos os dias. É como os alcoólicos anônimos, né? É vencendo dia a dia. Não venha me dizer que você está livre de uma vez por todas. Eu já ouvi pessoas que tinham uma vida nas drogas, tornaram-se obreiros do projeto de recuperação, do nosso ministério. 4 anos livre, irmãos. Sabe o que eles diziam? Nunca mais eu caio nisso. Eu digo, meu filho, vigia. Não, pastor, agora caíram, irmãos, voltaram para as drogas de novo. Viver em santidade, irmãos, é se aproximar de Jesus todos os dias. Porque quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu percebo que eu preciso dele, que eu sou pequeno. Quanto mais eu chego perto de Jesus, mais eu vejo a minha pequenez, a minha dependência dele. Chega perto de Jesus. Eu recebi hoje a mensagem que o Paulo Júnior me mandou sobre a leitura da Bíblia, né? Uma comprovação científica de que a pessoa que lê a Bíblia 2, 3 vezes, 4 vezes, ela tem uma melhora na mente e no corpo, irmãos. A autoestima dela. Você sabe que quando você está bem com Jesus, as coisas tudo parece mais fácil, ou não é? Quando você está vivendo um tempo de devocional com Deus, irmãos, os problemas vêm e você enfrenta de uma maneira diferente, porque você está bem com Jesus. Quando você está fraco, os problemas vêm e lhe abatem mais facilmente. Então, como é que eu luto para viver em santidade, irmãos? Chega perto de Jesus. Aleluia. Outra coisa, como é que eu consigo, pastor? Tenha uma vida que viva na luz. Nós somos um ministério que o nosso pastor diz o quê? Confesse tentação para não confessar pecado. Porque tentação, irmãos, ainda não é pecado. A Eva, a serpente chegou para ela e mostrou o fruto. E a Bíblia diz que Eva olhou para o fruto e achou que era agradável aos olhos, bom para se comer, né? E bom para ter o conhecimento. Então, irmãos, algumas horas o pecado vai vir, você vai olhar, achar agradável. Você vai ser tentado para isso, mas ainda não pecou. Cai fora, amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, irmãos. Então confesse, chama alguém e diga assim, irmãos, eu estou passando por uma luta, ora por mim aqui. Porque uma perseguição espiritual vai cair fora. Viva na luz. Amém? Eu já falei aqui na igreja que o pastor Nonato, quando nós começamos o processo, uma das coisas que ele fez foi um propósito, eu não lembro de 40 dias, quantos dias foi. Todos os membros da igreja andavam com a lanterna, irmãos. Todo mundo comprou uma lanterna. Era lanterna pequena, lanterna grande. E a gente andava com ela para onde fosse. Para o serviço, para todo lugar. Pastor, que loucura é essa? Para a gente lembrar que nós temos que andar na luz. Era só algo que ele colocou para a gente lembrar. Todas as vezes que a gente olhava para a lanterna, lembrava que eu tenho que viver na luz. Eu espero que a gente não precise botar uma lanterna no seu pescoço. Amém? Mas a Elaine, um dia desse, estava com um lampiãozinho, né? Tem irmão que compra lanternazinho, um lampião. É um símbolo, irmãos. Pastor, mas isso é besteira. Irmãos, o religioso vai dizer muita coisa. Pastor, Deus não quer isso, Deus não precisa disso, irmão. Deus não quer que a gente peque. Você imagina, a Bíblia fala de um profeta que andou 3 anos nuzão, peladão. Nu, irmão, com a mão no bolso. E foi Deus que mandou. Agora tu imagine hoje, se aparecesse um doido aí, do pelado, dizendo que Deus mandou, nós nem íamos nem acreditar. E o religioso ia matar. Então, em nome de Jesus, chega perto de Jesus,
Viva uma vida na luz, confesse pecado, amém? Provérbios 28, 13 diz o quê? Que aquele que encobre as suas transgressões, os seus pecados, não prosperará. Mas aquele que confessa e abandona, deixa, não é só confessar, deixa o pecado, alcançará misericórdia. Amém? Muitas pessoas não prosperam, irmãos, porque não, tem coisas escondidas. Está anos na igreja com coisas escondidas. E você está no ministério que você tem liberdade para confessar qualquer coisa. Eu já ouvi confissões que você não imagina, não. Já ouvi. Você é livre. Você está aqui para ser amado. Nós estamos aqui como igreja para te ajudar a viver essa liberdade, tirar a melancia da tua cabeça, para você correr melhor, crente. Para você ter leveza para dormir bem, amém? Porque quem vive em pecado, irmão, nem dorme bem. Tem sempre o diabo acusando. Deus nunca acusa ninguém, Deus não é acusador. Quem acusa é Satanás. Deus é um Deus de verdade. E nós lhe damos a liberdade de você confessar, de viver na luz. Quem quer viver em santidade, irmãos, teme ao Senhor. 1 Coríntios, 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7. Diz assim, no verso 1: Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Está dizendo o quê? Aperfeiçoando o quê? A santidade, irmãos. Então, santidade é uma vida de processo, amém? É progressivo. Ninguém aceitou Jesus e agora já virou perfeito. Não, irmão, nós estamos num processo de santidade. Por isso que eu digo que nós já avançamos e vamos continuar avançando. Mas temos que temer ao Senhor. Temer, irmãos, é valorizar a Deus, é amar a Deus, é honrar a Deus, é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Isso é temer a Deus. É olhar para Ele, irmãos, e dizer: eu não vou pecar porque eu o amo. E Deus vai colocar, eu sei que a gente não tem que gerar expectativas na vida de pessoas, mas Deus vai colocar pessoas na sua vida que você vai lutar para viver em santidade, para não entristecer essas pessoas também. O meu pastor, o pastor Nonato, é uma pessoa, irmãos, que eu disse para ele um dia: pastor, às vezes, quando vem as tentações, eu lembro de Deus, se eu não quero entristecê-lo, e eu lembro do Senhor também. Porque o Senhor foi alguém que acreditou na minha vida. E se eu estou aqui onde eu estou hoje, e sou o que eu sou, o Senhor acreditou em mim, o Senhor confiou em mim, continua confiando. E eu não quero decepcionar quem eu amo. Quem vive em santidade, irmãos, luta para viver sem pecar por causa da esposa, dos filhos. Não é ter medo de Deus, mas ter medo, tremer diante das consequências do seu erro. A Bíblia diz que nós temos que pôr em ação. Filipenses 2 diz assim que nós precisamos pôr em ação a salvação com temor e tremor. Então, em nome de Jesus, irmãos, pense no nosso Deus que nos ama mesmo nós não merecendo. Pense na sua esposa, nos seus filhos, nas pessoas que têm acreditado em você, quando vier a vontade de errar, de pecar. E não me venha dizer: não, pastor, é porque a carne é fraca. A Bíblia diz que a carne é fraca e o espírito é forte. Irmãos, aquele texto está falando de Jesus estava orando no monte, orando com os discípulos, e os discípulos estavam o quê? Dormindo. Jesus voltou 3 vezes e eles estavam dormindo. Aí o texto diz que a carne é fraca, mas não é para o pecado, irmãos. A carne é fraca porque a carne não queria orar, mas o espírito estava preparado para orar. Aí os crentes que querem pecar, ficam: não, pastor, é porque a carne é fraca. Eu errei porque a carne é fraca. E essa carne nunca vai se fortalecer. Vai ficar 100% fraca. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Irmãos, como é extraordinário você ser livre. Não se preocupar com reputação, com que os outros vão ter uma vida, um livro aberto. Não ter nada que alguém vá lá e pegue. E você durma sossegado à noite. Eu tenho convicção, irmãos, que tem pessoas aí que têm muito dinheiro, que dariam todo o dinheiro para ter essa liberdade. Só que ainda não tiveram a revelação do que é isso. Não precisa, é só ter Jesus. E lutar para fazer aquilo que essa palavra nos ensina, agradar o coração dele. Nós estamos aperfeiçoando a santidade e temos que aperfeiçoar no temor do Senhor. Por último, eu quero falar para você, pastor, como é que eu também posso viver essa vida de santidade, irmãos? Está lá em Lucas capítulo 9. Jesus diz que aquele que quer segui-lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Quem vive uma vida de santidade, quer viver uma vida de santidade, irmãos, tem que negar a si mesmo. Porque tem muita gente que vive pecando porque gosta de pecar. Tem que lutar, irmãos, tem que se esforçar. Tem que negar as suas vontades, os seus desejos. Tem que se separar, irmãos, das coisas do mundo. Colocar os seus olhos naquilo que é do Senhor. E nós vivemos um tempo em que as facilidades são grandes demais, irmãos, para pecar. Hoje é muito fácil, né? Tudo está dentro de casa. É iFood. O pecado também hoje para alguns é iFood. Vai dentro de casa. Tem facilidade para tudo. Vigia a vida sexual, amém? Nós sabemos hoje que a internet, irmãos, é só uma janelinha, que eu chamo janelinha do cão, do piscopio. Piscou, pio, se ferrou. Hoje, irmãos, a internet, se você abrir, ali você olhou uma imoralidade, uma pornografia, daqui a pouco chega 100 mulheres. Se você hoje olha uma geladeira na internet, você não precisa nem olhar, você está conversando perto do celular hoje, a respeito de geladeira, qualquer outra coisa, daqui a pouco teu celular é inundado com imagem e propaganda daquilo. E dizem que a gente não está sendo vigiado, né? Eu não sei o teu celular, mas o meu, de vez em quando, ele diz assim, eu não entendi o que você falou. E ele está desligado. E eu disse, eu não falei nada contigo. O meu, de vez em quando, vem essas mensagens. Eu digo, oxe, está desligado, irmão. Se você começa a conversar com alguém ao redor, imagine se você olhar uma fotografia de moralidade. A janelinha do cão, ó. E aí, irmãos, para sair, vai requerer um esforço grande. Então é melhor nem entrar. Glória a Deus. É melhor nem entrar, irmãos. Vamos lutar para sermos separados realmente das coisas do mundo. Nós não podemos, as pessoas aí fora esperam que nós, como cristãos, sejamos diferentes do mundo. E deixa eu falar uma coisa, ser separado do mundo não é ser separado das pessoas, irmão, não. Não é porque também agora eu vim para Jesus, eu não vou ter mais amigos que não sejam de Jesus, não, irmão. Pelo contrário, você tem que ter amigos que estão lá fora para trazer para Jesus. Porque tem crente que acha, não, agora eu tomei uma decisão lá de Jesus, o meu ciclo de amizade, as pessoas agora só vão andar com crente. Não, irmãos. Nós temos que levar Cristo a todas as pessoas. Nós temos que viver uma vida de santidade para que eles vejam a diferença. Para que eles olhem para nós e digam assim, por que tu não faz isso? Todo mundo faz. Porque eu não sou todo mundo, eu sou luz. Você vai receber propostas, irmãos. E aqui tem a ver não somente com a área sexual. Você vai receber propostas do teu serviço para fazer alguma coisa errada. Quem é luz não caminha dessa maneira, irmão. Sabe por quê? Porque o mesmo que te fez a proposta, daqui a pouco ele vai ficar escandalizado com tua resposta, teu comportamento.
Tem crente que se um dia aquele que ele fez as coisas erradas vier para o culto e ver ele lá, vai ficar escandalizado. Cuidado com as propostas, você está lutando para viver em santidade, você é santo. Você foi separado, nós somos separados. E o diabo vem com propostas e mais propostas. Um dia chegaram para o meu pastor, eu posso falar isso porque é público. E ofereceram, irmãos, disseram para ele que queriam que ele entrasse na política. Disseram que tinha R$1 milhão já de entrada só para ele entrar na política. Se entrasse para ser candidato, já tinha R$1 milhão. Porque é conhecido na cidade, é um homem íntegro, tem um caráter íntegro, a Nova Aliança é muito bem vista, Imperatriz. A nossa sede é lá. O diabo vem com as propostas, porque quando ele não te derruba por um lado, ele quer te derrubar por outro. Vigie naquilo que um dia você foi fraco, que você caiu. Levante muralhas de proteção e nunca se ache forte o suficiente para dizer que não vai cair naquela área. O diabo vai tentar naquilo que ele te derrubou um dia, irmãos, que você foi escravizado no passado. Mas também vigie naquilo que você pensa que nunca caiu, que nunca vai cair, irmãos. Porque o diabo também pode te tentar para te derrubar naquilo que você nunca tinha caído antes. Todos os dias nós vamos resistir. Todos os dias. Aleluia. Porque nós queremos viver essa vida de liberdade. Porque eu preciso ter autoridade para falar de Jesus. Eu preciso viver a verdade, irmãos. Caminhe em verdade, amém? Caminhe em verdade, você vai ser livre e vai ser santo. Vergonha não mata ninguém, você já ouviu dizer isso? O que mata é pecado escondido, amém? Nunca vi ninguém morrer de vergonha, irmão. Já ouvi alguém declarar, quase morri de vergonha, pastor. Quase morreu, mas não morreu não. Agora pecado mata, irmãos. Porque o pecado vai matando o espírito, a alma, e daqui a pouco mata o corpo também. Vigia, irmãos. Você tem o doce Espírito de Deus em você. Aleluia. O que nos ajuda a viver em santidade é o doce Espírito de Deus que habita em nós. Não somos nós, não, porque agora nós tomamos uma decisão lá de Jesus, nós somos diferentes. Não, irmãos, a diferença é que nós temos agora o próprio Deus morando em nós, e Ele vai nos ajudar a viver em santidade. Mas nós precisamos contribuir com isso. Meu desejo é que nós sejamos realmente essa igreja livre. Que não sejamos preocupados com aquilo que é exterior, aquilo que é externo, mas com aquilo que é interior, como Jesus disse. O que mata, irmãos, é aquilo que está dentro. O mal que está dentro. Sabe qual é a sabedoria? É reconhecer quem nós somos e lutarmos para mudarmos. Se tem algo que você não tem conseguido vencer sozinho, mesmo com o doce Espírito de Deus habitando em você, você tem líderes e pastores que podem lhe ajudar. Mas não caminhe sozinho, não carregue esse fardo sozinho. Em nome de Jesus, você está em uma igreja, em um ministério, que te dá liberdade para você viver na luz, para você viver uma vida de verdade, que vai continuar te amando, mesmo que você continue errando. Jesus, irmãos, quando escreve a igreja de Filadélfia, ele diz: eu abri uma porta que ninguém fecha. Eu abri uma porta para ti e eu sei que tu tem pouco esforço, que tu erras. Mas Jesus olha para o coração, irmãos. Seja sincero diante de Deus, que Ele vai continuar nos abençoando, te abençoando. Glória a Deus. Viva uma vida de verdade. Porque aonde você entrar, você não vai ter rabo preso. Você não vai ter medo de alguém te envergonhar. Não vai, irmãos. O diabo pode tentar, mas ele vai cair por terra. Quem vive em liberdade, irmãos, não precisa se justificar por nada.
porque a verdade acompanhará ele aonde ele for. Glória a Deus. Quem é livre não se justifica. É Jesus que nos justifica. Quem é santo não se justifica. A própria vida, o próprio Jesus vai nos justificar. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Essa palavra não é para trazer peso, não é para trazer acusação, muito pelo contrário. É para que nós possamos olhar para nós mesmos. E começarmos a viver essa liberdade como Cristo declarou aqui. Como o apóstolo Paulo declarou aqui em Gálatas. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Mas precisamos continuar livres daquilo que nós fazíamos no passado, que nos tornava escravos. Não podemos voltar mais a viver essa vida de escravidão, irmãos. Glória a Deus. Para isso precisamos do doce Espírito de Deus. Porque nós já entramos pela porta que é Jesus. Ele é o caminho é essa santidade progressiva. E nós estamos caminhando para uma santidade final, onde nós teremos um encontro com Ele na glória. Onde teremos um corpo corruptível transformado em incorruptível. E viveremos eternamente com Ele. Papai, em nome de Jesus, eu quero colocar nossas vidas diante do Senhor, a começar por mim. Pai, vem nos perdoar naquilo, Pai, que temos falhado, temos errado, que temos, ó Deus, nos deixado ser dominados, Pai, e muitas vezes escravizados. Senhor, ajuda cada um de nós. Olha para o nosso coração. Nós somos gratos, papai, porque o Senhor enviou teu Filho para nos dar essa liberdade. Nos tirou da condenação eterna para uma vida eterna. Mas nós queremos, papai, caminhar com liberdade nessa terra. Senhor, nos ajuda a termos uma convicção de que não precisamos nos preocupar com reputação. Porque é o Senhor quem olha para nós e nos conhece, sabe quem nós somos. E as pessoas, papai, verão aquilo que nós somos verdadeiramente, porque o Senhor é quem nos justifica. Pai, em nome de Jesus, nos dá força para que quando cheguem as propostas do mundo, não possamos naufragar na fé. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a vivermos essa liberdade com santidade. Que a nossa santidade venha alcançar outras pessoas, papai. Venham tocar em outras vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós usamos o teu nome que é poderoso. Nos ajuda a sermos instrumentos de libertação na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, papai. Visita cada coração nesse lugar. Ouve cada clamor, cada oração, cada pedido de perdão. E eu sei, Pai, que o Senhor se alegra com a sinceridade. O Senhor se alegra com a verdade. Nos ajuda a vivermos essa verdade, termos uma vida de verdade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diga, Deus é bom. Diga assim, eu já avancei e vou continuar avançando. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero perguntar essa noite ainda, se tem alguém nesse lugar que entendeu essa palavra. O pecado levou a toda a humanidade a nascer debaixo de uma condenação, mas Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Através dEle, nós podemos entrar nessa vida de liberdade. É Ele quem nos liberta. Se você entendeu essa palavra e quer entregar o controle da sua vida a Ele, a Jesus, eu quero orar por você. Talvez você já caminhou com Ele em outro tempo, mas se afastou dos caminhos dEle, hoje quer retornar. Eu quero orar por você. Se tem alguém nesse lugar que quer entregar o controle da sua vida e dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu não estou falando de igreja, de denominação, de placa. Eu estou falando de Jesus. É Ele que nos liberta. Se você quer deixar que Ele lhe ajude a vencer aquilo que tem te escravizado e te dominado, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Hoje é noite de liberdade.
para um começo de santidade. Se tem alguém nesse lugar, eu quero orar com você e por você. Não fique acanhado, não quero lhe constranger. Eu quero que você tome uma decisão de arriscar em Jesus para começar um novo tempo na sua vida. E vai experimentar aquilo que dinheiro nenhum compra, que é liberdade, que traz uma paz que excede todo entendimento, que torna aquilo que é pesado demais em leve, porque Jesus está conosco e nos ajuda a vencermos. Não pense em melhorar a sua vida para vir para Jesus, irmão. Você sabe que nunca conseguiu e não consegue sozinho. Entregue o controle da sua vida a Ele, Ele vai te ajudar a vencer. Você precisa ter coragem e sinceridade para isso. Tem alguém nesse lugar que quer dizer, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero realmente confiar tudo a Ele, o controle da minha vida. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Se tiver, eu quero orar com você e por você. Tem alguém? Aleluia, filho. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você é alguém, irmãos, que um dia tomou essa decisão, mas você sabe que sua vida não condiz com a vida de santidade que nós ministramos. Você não é livre como deveria ser. Você precisa de Jesus verdadeiramente. Porque hoje você entende que a decisão que você tomou foi só da boca para fora. Não foi de coração. Faça como ela está aqui à frente. Diga, eu quero começar um tempo novo. Eu quero entrar pela porta novamente. Que eu quero viver essa vida de santidade e liberdade. Não se preocupe com reputação, irmãos. Com o que é que vão pensar, o que é que vão ver. Se preocupe em viver uma vida de santidade, de liberdade, que agrade o coração de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Tem mais alguém? Se não, nós vamos orar aqui. Olhe para mim aqui, minha filha, por favor. Repita comigo assim, diga, Senhor Jesus, eu estou aqui hoje arrependida, porque pequei contra os céus, pequei contra a minha vida, a minha família e aqueles que me amam. Me perdoa, Pai. Eu quero começar um novo processo. Eu quero ser livre verdadeiramente. Eu quero viver em santidade. Escreve o meu nome, Pai, no livro da vida. Em nome de Jesus. Igreja, põe as suas mãos para cá. Papai, em nome de Jesus. Traz ela aqui pertinho. Quero colocar, Pai, tua filha diante do Senhor. Obrigado pela sinceridade dela. O arrependimento dela, papai. Senhor, eu quero concordar com a oração da tua filha. Vem perdoá-la, porque ela pecou contra ti. Pecou contra ela mesma, a família, aqueles que amam. Mas hoje ela está aqui de volta. Por isso, Pai, ela está dizendo, eu quero viver esse processo de liberdade com santidade. Eu quero viver a verdade. Eu concordo com a oração dela, Pai. Escreve o nome dela no livro da vida. E nós, como autoridades, como igreja, declaramos que essa decisão dela hoje é irrevogável. Ela nunca mais voltará para as coisas do passado, do mundo. Aquilo que entristecia. Quero te pedir, doce Espírito de Deus, toma ela, papai. Toma ela com uma unção nova, papai. Um tempo novo, uma alegria nova. Um renovo dos céus, um avivamento dos céus. Senhor, em nome de Jesus, que seja, papai, um tempo novo como ela nunca viveu, para a honra e glória do teu nome. Amém, minha filha? Glória a Deus. Aleluia. Pela sinceridade do teu coração, minha filha. Deus hoje te perdoa de tudo que você fez. Deus hoje te recebe de volta, te abraça. Amém? O abraço da igreja é o abraço de Jesus na tua vida. Amém? Você volta para a maior família dessa terra, que é a família é o povo de Deus.
parte do povo de Deus está aqui para lhe receber hoje. Igreja, fique em pé, aplauda ela pela coragem dela, pela esforço. Dê uma salva de palmas bem forte, amém? Esses aplausos é pela sua coragem. Dê um abraço nela aí, Camila, bem forte ainda. Ela, dê um abraço nela aqui, amor, vem cá, dá um abraço aqui. Esse abraço representa o abraço de Cristo. O abraço da igreja, meu filho, que ele recebe com muito amor. Amor. E esse abraço está para aí, serve para todos nós, amém? Aqueles que estão aí que não tomaram essa decisão, nós desejamos lhe abraçar também, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar, obrigado. A Bíblia diz que há festa nos céus, irmãos, quando há um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia, irmãos, Deus é bom.